Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 17 de janeiro de 2021. Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa mesma comunhão, nessa mesma fé, para a Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando a nova revista de EBD, produzida pela Convenção Batista Mineira, que tem como o título principal Bases Bíblicas. O foco dessa revista é que nós venhamos aprender um pouco mais a história e a teologia dos batistas, a denominação em que fazemos parte. O tema da lição dessa manhã é uma interrogação. Qual é a origem dos batistas? Nós vamos começar a aprender já nessa manhã e ao longo dos próximos domingos, se Deus assim permitir, sobre a origem da nossa denominação e a origem dos batistas em todo o mundo. Nós vamos orar e pedir que o Senhor venha estar nos abençoando e falando conosco nessa manhã. Obrigado, Deus, por permitir aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, sobre as coisas do Teu reino. Perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, a nossa comunhão e abençoe, Deus, a Escola Bíblica Dominical desta manhã, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar para aprender mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há pelo menos 3 hipóteses do surgimento do movimento batista no mundo. Por isso é de extrema importância conhecer a história do surgimento dos batistas, pois nos leva a defender a nossa fé, uma vez que, lamentavelmente, infelizmente, o cristianismo tem se tornado uma colcha de retalhos com todo tipo de heresias e práticas que não encontram respaldo nas Escrituras ou na Palavra de Deus. A palavra batista tem origem na palavra grega batistés e pode ser traduzida como o que batiza, que significa submergir, cobrir, mergulhar, etc. Daí, os batistas somente aceitarem como batismo válido aquele que acontece através da imersão do crente na água ou mergulhando o crente na água, tendo como base bíblica o texto de Mateus capítulo de número 3, versículo 3 a 17, o batismo do Senhor Jesus, quando ele vai até o Rio Jordão e é batizado então por João Batista. Os pioneiros batistas pregavam que o batismo deveria acontecer somente o arrependimento e a conversão da pessoa. Por isso, então, de não aceitarem a posição dos que insistiam em aspergir seus bebês e considerá-los batizados. Os batistas, para adotarem tais crenças, fundamentam-se nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A exigência de que somente os convertidos fossem batizados chamou a atenção das pessoas, visto que muitos haviam sido aspergidos quando bebês em uma igreja católica ou uma igreja protestante que não estava batizando conforme a Bíblia. Assim, o nome Batista não foi escolhido pelos primeiros batistas que surgiram no mundo. Pelo contrário, esse nome foi um apelido que os primeiros batistas receberam por causa da ênfase que davam ao batismo apenas em pessoas regeneradas que pudessem expressar por meio da profissão de fé que criam em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. O nome surgiu só no século XVII, mas nós podemos afirmar categoricamente que aqueles que, através dos séculos, buscaram permanecer fiéis à palavra de Deus, sobretudo sobre o batismo bíblico, eram batistas em suas convicções. A ênfase na importância do batismo apenas de pessoas que possam dar uma profissão de fé crível e que o mesmo seja feito por imersão, levam os batistas a não reconhecerem como válidos o batismo por aspersão ou efusão, seja de bebês ou de adultos, mesmo que praticado por um grupo cristão, tendo em vista não encontrarmos nas Escrituras ensinamentos claros sobre essa forma de batismo. Como eu disse, a nossa base bíblica para o batismo foi o batismo do próprio Senhor Jesus, que ao entrar no Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista, e também o próprio nome, né? O nome batismo, que vem, como eu disse, do grego batizar, mergulhar. Então nós temos essa base
para que os batismos na nossa denominação seja feito através da profissão de fé e que aquele que passa pelo batismo, de fato, ele tenha sido salvo pelo Senhor Jesus, tenha se arrependido dos seus pecados e o batismo seja feito por imersão, mergulhando o crente nas águas batismais. Diferentemente de outros grupos religiosos que possuem um fundador, como por exemplo Lutero para a igreja luterana, John Wesley e Carlos Wesley para os metodistas, os batistas não têm uma pessoa que pode ser apontada como fundador da denominação. Os batistas atuais são resultado de movimentos anticonformistas ocorridos no século XVI e XVII, período da Reforma Protestante, de forma religiosa e intensa. Os batistas não reconhecem um líder como um fundador, alguém que começou então o movimento batista no mundo. Uma das teorias acerca do início do movimento batista é aquela que afirma que o movimento teve início com o próprio João Batista em Jerusalém, quando este batizava as pessoas do Rio Jordão. Daí o nome dessa teoria ser JJJ, que significa João, Jerusalém e Jordão. Nesse caso, para os defensores dessa teoria, há desde João Batista até os dias atuais uma linhagem sucessória ininterruptas de igrejas batistas. Assim, desde os primeiros batismos de João Batista no Jordão até os dias atuais, quem defende essa teoria crê que sempre houve grupos fiéis às Escrituras que, através dos séculos, têm mantido as crenças e práticas ensinadas no Novo Testamento. Essa teoria é principalmente defendida pelo escritor J.M. Carroll, nascido em 1858 e falecido em 1931, em seu livro O Rastro de Sangue. Carroll tenta ligar os batistas atuais com João Batista e Jesus. Ele quer fazer essa linha do tempo, essa ligação entre os batistas atuais, nós, passando pelo Senhor Jesus e por João Batista. Ele traça então uma linha espiritual e teológica daqueles tempos até a primeira igreja surgida neste mundo. Nesse caso, teria havido, segundo esse autor, uma sucessão ininterrupta de igrejas batistas ao longo da história. E ainda que nem sempre essas igrejas fossem chamadas de batistas. E de fato, ao longo da história houve vários grupos, diversos grupos, homens e mulheres de Deus que foram perseguidos por não concordar com a religião oficial na época. Mas não é possível afirmar com precisão que essa teoria JJJ é historicamente verdadeira, porque não há uma evidência documentária. Então, quando você ouvir falar dessa teoria JJJ, João, Jerusalém e Jordão, sendo como uma teoria que confirma o início da Igreja Batista, é apenas uma teoria, repito, baseado de João Batista até os dias atuais. Repito também, ficou mais forte ainda essa teoria quando J.M. Carroll, no seu livro Rastro de Sangue, ele traçou então uma linha espiritual e teológica daqueles tempos, né, João Batista, Jesus e até os dias da primeira igreja fundada aqui neste mundo. Mas como eu disse, não é possível afirmar com precisão que essa teoria historicamente é verdadeira, porque não há uma evidência documentária. A gente não pode afirmar que de fato é assim que aconteceu, porque não há provas, não há documentos que confirmam essa evidência. É fato que desde o início da igreja, no Pentecostes, a festa de Pentecostes lá em Atos 2, Deus sempre tem levantado pessoas, igrejas locais fiéis às Escrituras.
constituindo-se como uma igreja de Cristo, independente da denominação. A denominação batista surge não a partir de um fundador ou um pregador que teve visões, sonhos ou experiências extraordinárias ou sobrenaturais. Os batistas surgem como um movimento guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que em diversos lugares faz surgir comunidades de crentes que, a partir do livre estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, chegam a conclusões parecidas. Nesse sentido, cremos que os batistas atuais se constituem como uma denominação que resgatou doutrinas neotestamentárias, isto é, resgatou as doutrinas do Novo Testamento, que ao longo dos anos, ou melhor, ao longo dos séculos, foram abandonados pela Igreja Católica Apostólica Romana e também por algumas denominações protestantes ou que se dizem evangélicas. Bem, meus irmãos, essa então é a nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical esse ano. Qual a origem dos batistas? Falamos nessa EBD de uma teoria, JJJ, João, Jerusalém, Jordão. E nas próximas semanas vamos falar das outras duas teorias a respeito da origem dos batistas. Se Deus assim permitir, próximo domingo nós vamos estudar a lição número 3, que tem como tema as reformas no cristianismo. Então fique atento, próximo domingo, a partir das 9 horas, se Deus se permitir, como eu disse, estaremos estudando a terceira lição da nossa Escola Bíblica Dominical, essa nova revista produzida pela Convenção Batista Mineira, que trata da história e teologia dos batistas. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez de forma online para celebrar o Senhor no nosso culto. Que o Senhor nos abençoe, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.